Olá, viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa e agora a gente se reuniu aqui, eu e o Marcel, para mais um Bora Falar de, e dessa vez, bora falar de A Própria Carne, um filme nacional de terror que a gente acabou de assistir, a gente acabou de sair do cinema, né? Tô até com pipoca no dente aqui ainda, mas a gente veio aqui só para comentar, para falar para vocês o que a gente achou do filme. Você curtiu, Marcel? Fala, Sérgio, tudo bom? Fomos assistir hoje a Santa Carne aí. Eu mesmo tô como Sérgio Sampicanha, né? Porque é a carne, é a própria carne. Por ser um filme brasileiro, eu gostei bastante, atendeu as minhas expectativas, né? Apesar ele ser meio do tema terror, né? Mas ele passou mais tensão do que propriamente o terror, assim. Acho que o terror fica na tensão, né? Que ele passa o filme. O filme, ele não é do estilo de dar susto, né? Não é aquela coisa de... como chama aquele filme mesmo, quando sai um louco matando todo mundo? Slasher, lembrei. Acho isso, Não, mas Slasher, ele é meio gore, né? Porque ele gosta muito de mostrar sangue e pedaço de carne, né? Como diz o próprio título. E uma coisa legal é que, assim, o filme é brasileiro, né? Ele se passa no século XIX, ali durante a Guerra do Paraguai. Então, ele tem todo esse pano de fundo aí da guerra, mas a gente não vê muito da guerra em si, né? A gente vê 3 soldados que desertam do lá do exército, né, da guerra, eles fogem e para não ser pego, eles acabam encontrando uma cabana, uma casinha velha no meio de uma floresta ali, e é nessa casa que tudo acontece, né? É um filme bem, assim, fechado nele mesmo, né? Não é, a gente não vê muitos cenários, né? A gente vai ver mais o pessoal fugindo pelo mato ali e a casa, né? Ele pega esse plano de fundo aí da guerra. Peraí só um instante. Pega esse plano de fundo aí da guerra para apresentar os personagens, né? E saber por que eles vão chegar naquela determinada casa lá onde passou 95% do filme. É verdade, né? E aí a gente tem, né? O filme não demora muito para mostrar os personagens, eles até são bem simples, né? São 3 protagonistas, né? 3 amigos que estão ali chegando naquela casa e tal, e dentro da casa tem um velho, né? Um cara muito misterioso ali, que praticamente é o protagonista do filme, e aí eles querem só passar ali uma noite para poder dar um jeito de fugir dali, porque eles sabem que estão sendo seguidos por soldados, e eles querem ir para a cidade grande de alguma forma, né? Só que, obviamente, tudo começa a enrolar e dar errado. Então a gente vê eles tentando sair daquela situação perigosa que eles se meteram ali, né, naquela casa. É, com, quando eles entram dentro dessa casa, eles já começam a perceber que não é uma casa normal, sabe? É um lugar bem escuro, que parece que eles mesmos se sentem meio que presos num determinado ponto, né? Então, o filme sim, ele é escuro, assim, acho que é para passar esse ar meio tenso, assim. O dono da casa ele tem umas regras ali, né? Ele deixa o pessoal passar a noite lá, mas ele mesmo diz, né, que ele fecha todas as portas, né, com cadeados, né? E então, mesmo o pessoal ali que está como hóspede, eles vão ficar num quarto, eles vão ficar presos por cadeado, passar a noite ali preso, né? Então tem todo um mistério que a gente vai vendo ali sendo mostrado aos poucos. E o filme ele tem, como eu tinha comentado com o Marcel, ele tem uma cara de uma sessão de RPG de terror, assim, aquele quando você vai jogar uma sessão só de um dia só, que os jogadores criam os personagens e os personagens ficam até bem diferentes um do outro, cada um tem uma característica, né? E aí eles meio que é como se esses personagens de um RPG estivessem jogando essa história dentro da casa ali, né? Tudo que acontece no filme, ele tem muito cara de ser um RPG, né? Não tô dizendo que a história do filme não é real dentro do filme, mas tem essa dinâmica de um RPG, né? De terror. Exatamente. Se você for ver, tipo, porque é até uma das perguntas depois que acontece do filme do próprio
do próprio cara lá, do próprio velho, ele fala pra eles, mas por que vocês estão juntos? O que vocês têm em comum, assim, sabe? Porque os caras decidem desertar e, tipo, não sei o porquê esses três estão juntos, que relação que eles têm, sabe? Eles não querem contar pro velho da cabana ali, da casa, que é o motivo deles estarem ali. Eles não querem falar que são soldados que fugiram da guerra, porque quem foge da guerra também tem a cabeça prêmio. Então eles tentam inventar uma história, tentam dar uma enrolada, e por isso que eles querem, né, o mais rápido possível sair dali. Então a gente vê o filme vai prosseguindo, ele vai ficando cada vez mais tenso. Ele tem, como a gente falou, tem muita cena de sanguinolenta, né? A gente vê muito pedaço de corpo e coisas acontecendo. Tem umas cenas que prendem muito, né? Que pegam muito, que são muito fortes, assim, né? E que tem a ver com amputação e tal. E aparece já logo no começo do filme ali. Então, eu acho que ele consegue assim trazer essa tensão, porque a gente é o tipo do filme que a gente logo de começo já entende o que está se passando, a gente já entende quais são os personagens, qual é o objetivo deles, mas a gente não consegue ter uma ideia assim, a gente não consegue adivinhar o final, né? A gente não sabe, porque assim, filme de terror, alguém vai ter que morrer, a gente não sabe quem vai morrer, a gente não sabe quem vai escapar, e ele vai, assim, ele vai surpreendendo, né? Pelo menos eu fiquei bem surpreso com algumas coisas que acontecem ali no final. Exatamente, eu acho que esse lance do final, assim, geralmente a gente sabe, o filme de terror, enfim, de qualquer outra coisa, a gente sabe que aquele personagem, ele é o principal, ele não vai morrer, independente do quê. E naqueles três ali, você não sabe, sabe? Você não sabe se eles vão viver, morrer, enfim. Ele passa essa apreensão pra gente. E o legal é que o filme esconde muito o segredo ali da casa, o segredo do velho ali agir daquela forma, né? Ele tem uma garota que mora com ele e a gente não sabe exatamente por que ela tá ali, porque ela vive ali, né? E até aparece outro personagem depois que tem um problema de visão, ele não fala também. Então, o filme ele traz assim bastante vários elementos que vão contribuindo com a história. E aí, assim, a parte final, ela joga bastante coisa, assim, né? E aí, meio que, acho que é para deixar o pessoal mais animado, falar, olha, era isso que estavam querendo dizer e tal. E acho até que tem uma possibilidade de ter uma continuação, sei lá, se o filme for bem no cinema. Mas o legal também é que o filme ele é nacional, né? Ele tem essa coisa de apresentar um estilo de cinema que o pessoal não está muito acostumado, né? Porque tem muita gente que reclama que no Brasil só faz filme de comédia, de favela e filme de Nordeste, né? O pessoal que não assiste muito fala que só tem esses três tipos de filme. Tem outros gêneros, mas sai menos filmes. Então, e o terror é um dos que eu acho que é menos conhecido, apesar de que tem muito filme saindo ultimamente de terror, mas é um terror assim de um nível, não é um nível mais baixo, mas é um orçamento mais baixo, né? Que nem esse, ele não tem um orçamento grande. E aí você vê, é, a gente percebe que teve um bom trabalho, assim, teve uma boa. Tudo que foi feito para criar esse filme foi tudo bem pensado, assim, né? Tem as roupas que tem de época, né? As armas de época também. Até eu vi num vídeo no YouTube comentando que as roupas têm as costuras usadas na época para ficar uma coisa bem ambientada mesmo, né? E aí eu acho legal eles terem essa iniciativa de fazer um filme desse estilo, porque pode, né, acabar, quem sabe, dando muito certo, atraindo mais é, outros estúdios para fazer esse tipo de filme, né? E o elenco é legal, né? O elenco, assim, eu não conhecia nenhum dos atores que estão ali, tirando o velho, né, que é o dublador, é Percy, o nome dele, né? E eu achei esse elenco bem, assim, atuando bem, né? O que você achou, Marcel, do elenco? Pô, também, como você disse também, eu não conhecia nenhum deles. Mas eu acho que aquele trio lá fez, cada um fez o seu bem o papel,
cada um tinha uma personalidade diferente e, tipo, tinha interesses diferentes, dava pra perceber. Com exceção de Uhum. um deles lá que você não sabe qual é o interesse dele. O lance dele era. é, Logo depois você vê que a vida dele era uma desgraça só, né? E aí o interesse dele era, tipo, sobreviver, sabe? E esse que é o grande lance. Mas todo elenco, tipo assim, como eu não sou um cinéfilo, né? Como falam, né? Então eu não vejo tanto cinema, né? Eu adoro ver coisas, filmes, filmes que eu geralmente curto, né? Mas, então, nenhum desses atores assim eu conhecia e, pô, desenvolveu super bem. Os personagens, a gente não tem assim tanto pano de fundo para eles. A gente tem uma ideia, né, do que são cada um dos três, e mas é bem explicado assim, esse básico que a gente precisa saber deles para poder o filme funcionar, tá ali logo no começo, né? E assim, a gente tem muito tempo de narração, né? Porque o velho ali, ele parece ser muito mais esperto do que os outros acham que ele é, assim. Ele consegue detectar coisas, ele consegue entender da onde vem aquelas três pessoas, ele consegue entender o passado de cada um, assim, então ele está sempre comentando. Tem alguns fatos que ele comenta, né, sobre clorofórmio e coisas do tipo, assim. Ele tem uns dados, assim, dá para ver que o cara é bem estudado, né? Apesar dele morar ali num lugar meio abandonado, não tem ninguém em volta quase, você vê que é um cara, assim, que é inteligente, assim, né? E aí tem todo esse... todo um desenvolvimento que acontece no filme por conta desse personagem, né? E aí você vai ter muitas cenas dele falando, é, fica até meio expositivo, né? Porque ele acaba comentando ali umas coisas que vão explicando certas coisas do filme que talvez o público não tenha entendido ainda, né? Mas mesmo assim o filme ele funciona bem, né? Eu acho que ele tem uma boa montagem, a parte sonora, né? É muito boa, né? Eu não cheguei a comentar com você, Marcel, mas eu achei assim, a parte de sonora ela é bem construída, né? É o que deixa dá mais tensão ainda, né? Quando a gente está assistindo. Sim, a música de fundo eu achei boa, mas eu achei que poderia ter uma certa potência. Ou não sei se na altura, assim, tem alguns momentos que você sente que você consegue ouvir aquela música de fundo, que passa aquela tensão, mas eu acho que faltou uma pequenininha potência. Se eu aumentasse um pouquinho mais, ou sei lá, colocasse algo mais no ritmo, ficaria muito melhor. Mas no geral foi bom, não tô nem reclamando, sabe? Eu E, go... e como você falou, o cara que ele é até o dublador do Joey, né? O próprio dublador do Joel do Last of Us, né? No Isso. jogo e na série, ele tem uma voz tão forte, tão impactante que muitas vezes, como você falou, dá a entender às vezes que ele parece que ele tá narrando até alguma coisa, ou ele Sim. tá contando várias histórias. Eu achei bem legal nessa parte. Uma coisa legal do áudio é que eu gosto que, mesmo eles estando afastados, eles conseguem ouvir a guerra acontecendo meio de longe, assim, eles escutam uns tiros, né? Umas coisas que vêm assim, você percebe, eles olham para cima e tal, eles percebem que tem alguma coisa acontecendo de longe, assim, né? E aí, isso dá aquela ideia de que a gente está vendo um filme que se passa, durante a guerra ali, né? Ele não deixa você esquecer que existe uma guerra em volta de tudo, sabe? E na parte de imagem, assim, né? A fotografia do filme é bonita, ele, mas assim, a gente tem poucos cenários, né? Então você não vai ver muita variação de lugar. É, tem uma cena ou outra que eu achei assim meio estranho. Você vê os personagens falando, mas eles muitas vezes estão de costas, né? Tem algumas cenas que é feita com às vezes eles estão no quarto, tá todo mundo falando e tá aquela câmera presa, fixa no canto, assim, e acontece muita coisa durante todo esse tempo e acaba não dando foco, é, acaba não mudando, sabe? Podia às vezes, por exemplo, está aparecendo um personagem aqui, depois mostra de outro lado, vai trocando assim, sabe? Para dar um pouco mais de dinamismo e você não vai ter muito disso. Mas também tem outras cenas que
elas são muito fechadas no rosto do personagem, né? De frente, assim. Então você acaba perdendo um pouco do lugar, assim, porque a casa ali, né, ela foi toda feita assim para ficar o mais tenebrosa possível, né? E às vezes você acaba perdendo esses detalhes assim, porque a câmera está muito perto do rosto do personagem. Então eu acho que podiam ter tomado um pouco mais de cuidado nisso, porque às vezes o personagem fala uma coisa muito forte assim, e você dá vontade de ver o rosto do ator fazendo, interpretando aquilo. Só que ele tá de costas, sabe? E fica meio estranho. Eu achei meio esquisito isso. Uhum. Então, algumas cenas eles focaram bem só no rosto. Eu acho que é mais pra mostrar o sentimento que a pessoa estava tendo, mas mesmo assim, nesses pontos realmente eu também achei que faltou um pouco, assim, sabe? Podia ser melhor, assim, nesse sentido. Mas assim, agora já na parte de CGI, né, dos efeitos especiais, é aquela coisa meio a meio, né? Tem algumas partes que ficaram bem legais, tem algumas que ficaram meio artificiais, assim. Mas essas cenas mais falsas, assim, mais artificiais, não chegam a atrapalhar, assim, o clima do filme, né? Mas você percebe, né? Sei lá, um personagem caindo, ele tá com uma cara meio estranha, assim. É alguém que toma um tiro e de repente, sei lá, fica deformada, fica estranha. Mas teve um momento que eu vi uma cabeça oca lá no filme, e essa parte eu achei legal, assim, achei que ficou bem feita até, né? E são efeitos, tipo, de cenas, são efeitos meio rápidos às vezes, né? Para você não ficar prestando muita atenção nisso, também para economizar também com o orçamento, né? Então eu achei que o CGI não é bom 100%, né? Mas também não chega a atrapalhar tanto, né? Então, no geral, até gostei, assim, do CGI, né? Tem esses probleminhas assim, mas achei que foi bom, sim, sabe? Uh, passa esse clima gore aí, como a gente falou, né? Muitas vezes. A parte de maquiagem, assim, de contusão, sabe? Ou alguma coisa assim. Tipo, tem um personagem que de início ele toma um tiro na perna, e quando você vê a perna dele com inchada, assim, com um buraco de bala, assim, o negócio é tenso, assim, uma coisa meio bem, né, bem gráfica, né? E isso aí, nesse quesito, realmente tá muito bem feito. O que é efeito prático, tá muito legal, assim, né? Uhum. Então. Mas no geral ele passou bem essa parte bem sinistra, né? Macabra, né? Vamos dizer assim, no filme, assim. Conforme ele vai se decorrendo, ele vai ficando mais, como é que fala? Mais sinistro, sim, vamos É dizer. verdade. Bom, vamos então falar agora. A gente já comentou por cima, né? Vamos dar o spoiler agora. Vamos a partir de agora falar os spoilers, né? Então, se você não assistiu o filme, vai lá ver, depois você volta aqui e assiste o resto do vídeo. Vamos lá, Marcel, o que você achou do final do filme, das revelações? Pô, eu achei bem legal, né? O, o final, né? Que aparece uma criatura ali o capeteiro, né? Que aparece. Eu achei O bem bichinho. legal porque conforme vai decorrendo no final do filme, né? O cara vai falando, não, vocês não estão entendendo, eu tô fazendo mal pro mal não sair, entendeu? Então, É, tipo, ele tava dando uma desculpa, mas pra alguma coisa pior sair, tava pra sair, a gente não sabia o que era, né? ele falou, Até ó, que se não terminar o ritual aqui até amanhecer, já era, né? E de é, repente sai um bagulho enorme lá, nasce do chão, sei lá de onde ele sai ali, né? E termina isso, né? Agora e vamos o ver se vai ter pior, continuação. então, aí no final que o cara, o Gustavo lá, que ele toma a iniciativa, ele fala, não, eu só fugindo, eu não vou fugir mais. Aí ele dá o tiro lá no outro militar, e aí quando fala, pô, legal, né? O cara agora vai ser o cara. E aí surge essa criatura do nada e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, assim, tomara que tenha uma continuação pra gente ver, mas só que eu acho que não vai poder ser a própria carne, né? Vai ter que ser alguma coisa nova aí, diferente, porque
soltaram o bicho, né? Tinha um bicho preso ali, a casa servia, né, para impedir que esse bicho saísse dali, né? Esse demônio, sei lá o que é. Então, o velho da cabana ele fazia ali os rituais, tipo, como se fossem oferendas, né, para esse para manter ali esse bicho preso ali, por isso que a casa é toda fechada, toda cheia de cadeados e tal, e tem umas runas desenhadas, e a gente vê ali que tem a ver com Cthulhu, né, e coisas do tipo aí. Então, realmente, por isso que eu falei, né, parece um RPG por conta disso, né. E aí, no caso, o pessoal morre quase todo mundo, né, sobra só o Gustavo, né. É o Gustavo e o. Esqueci o nome do outro lá. Que é o que fala que. O Riquinho, né? Ele fala que ele é rico, né? A gente não sabe se ele tá contando também a verdade É, ou não, entendeu? Mas enfim. se ele tava dando. Essa é a narrativa que ele criou pra. Talvez pra tentar escapar de lá ou comprar um favor lá do velho na história, né? Mas enfim. É verdade. E aí a gente vê, né, os personagens. Mas uma coisa legal é que da metade do filme pra frente, a gente vê ali os personagens descobrindo as coisas e eles vão meio que vendo que doideira que aquilo. Eles mesmos vão meio enlouquecendo, assim, eles vão perdendo um pouco da sanidade com tanta coisa esquisita que acontece, né? E tem hora que você. Tem cena, né, que acontece e depois você vê que não era aquilo que tá acontecendo. O próprio personagem, o Gustavo, ele tem uns pesadelos da época que ele era escravo, né? E parece que ele foi libertado e tal, então ele andava com esses dois amigos dele aí, amigos de guerra, né, no caso. Então a gente vai vendo, ficando cada vez mais doido, assim, né? E os personagens fazem loucuras completas para tentar escapar daquilo ali, principalmente no caso aí o Gustavo, que estava preso numa cadeira, numa maca ali, com a cabeça presa, né, prensada ali, e ele usa o sangue da perna dele que foi amputada para molhar a cabeça, para ele conseguir sair, escapar daquilo ali, né? Para ele poder tirar a cabeça de onde está preso ali, né? Essa cena foi Ele muito bizarra. lubrifica, assim, Foi muito é bizarra tenso o mesmo. Foi negócio. tenso mesmo. Mas como você disse, né? Como tem uma origem meio do Cthulhu, né? Tem baseado. É lógico que eles não são licenciados, mas tem esse lance que você falou da sanidade, né? No jogo do Cthulhu, né? No RPG Cthulhu tem esse lance que você sempre tá perdendo a sanidade, sempre que manter a sanidade para você não começar a Uhum. fazer as doideiras, loucuras, né? Bem, eu acho que nessa parte foi bem adaptado, né? Até porque a gente sabe que o Jovem Nerd, né? Eles têm, o pessoal do Jovem Nerd, eles têm costume, né? Eles gostam muito de RPG, eles têm o Nerdcast de RPG deles, tem livros e até jogos de RPG mesmo deles. Então, tem essa coisa forte, né? Desse tipo de jogo que eles jogam que tá dentro do filme ali. E aí acabou criando, né, esse final aí de libertar uma criatura louca lá. E assim, eu quero ver uma continuação aí, quem sabe, né, com mais orçamento, e vamos ver para onde vai isso. E eu acho que agora, se tiver uma continuação, eles têm que aproveitar mais o pano de fundo aí do filme, que essa guerra aí que tá tendo, né, da Guerra do Paraguai, que é uma coisa bem, é uma guerra bem sangrenta, bem, uma época bem complicada aí, né? E aí eu acho que poderiam abordar mais disso, sabe? O bicho lá vai parar no meio da guerra lá, alguma coisa assim, e pode criar uma história nova aí, né? Tem muita coisa para poder fazer numa continuação, né? Então. Tanto é que o próprio velho fala, né, mano? Você não sabe o que pode acontecer se por causa da noite, né? De amanhecer, milhares de pessoas vão morrer. Então, tipo, imagina o evento caótico que isso pode trazer, né? Se, se tiver uma continuação. Quero ver, eu espero que saia. E tomara que o pessoal curta também. Esse filme aí, ele, como a gente falou, ele foi feito pelo pessoal do Jovem Nerd, né? Com o Ian SBF, que é o diretor. E eles gravaram em poucos dias, assim, foi sabe, né, não levou tanto tempo para fazer, porque o elenco não é muito grande também, né? E
o filme ele tem esse filme eles têm uma parceria, acho que com o Cinemark, então você acaba não encontrando em outras redes para poder assistir. Mas então a forma de assistir por enquanto é no cinema, né? E eu assim, acho que vale a pena, né? Para quem quiser ir assistir, né? Tá em várias salas aí do Cinemark. E é isso, né? Acho que. Marcelo, se você fosse dar uma nota de 0 a 10, qual seria? Hum, cara, eu acho que eu daria uns 7, 7,5, assim, sabe? Assim, o filme tá muito bom, mas eu acho que tem várias coisinhas que podiam ser muito melhores, assim. Uhum. Eu já tinha pensado um 8 assim. Eu acho que eu não tava esperando assim que fosse me surpreender o filme, sabe? Eu sabia que ele tinha esse estilo, né, de uma coisa mais gore e tal, meio de suspense, mas ele trouxe até alguns elementos bacanas assim que eu não tava esperando lá pro final do filme. Então subiu assim, sabe? Uhum, Me surpreendeu de uma certa forma, né? Então, para mim é um 8 assim. Ele é um 8 bem honesto, né? sim. E como eu falei, né? Agora esperar para ver o próximo, né? Então, eu fico. Também fico na esperança, né, de ter mais. Ter uma continuação, né, pra essa história aí. Seja também no passado como no presente, né? Porque como é que surgiu esse velho com esse ritual? Ou É o verdade. que que vai ser disso que vai acontecer pós essa soltura dessa criatura, né? Então, puxa, isso abre vários caminhos aqui, sim, interessantes, assim. Não pensei nisso. Até se for um filme que se passa antes, dá para chamar o Percy de novo, né? Pra fazer o Exato, personagem dele. Ele faz ele mais jovem, ex- assim, exato, ia ser ele bem muito, falando lá e muito tal, legal. Ele tem muito né? o Percy tem muito potencial, cara, pra fazer várias outras histórias muito boas. É verdade. Então, acho que tem algo mais, Marcelo, que você queira comentar aí sobre a própria carne? Não, cara, não tenho não. Eu, como eu disse, foi um bom filme, né? Um 7,5, 8 também. Eu ficaria com essa nota também. Eu gostei muito dessa tensão que o filme passa, né? Pela proposta meio terror, mas o clima, o cenário, os lugares te prende bastante nesse sentido, né? Você tá sempre tenso, assim, você nunca tá tipo, tá de boa agora. Até a parte que o cara tá se relacionando com a mulher, você fala, mano, o que pode vir dali? O que pode sair dali do. Entendeu? Você fica nessa tensão. Mas no Ela fala que final. tá grávida no dia seguinte e Aí é como bizarro, aí é assim, né? bizarro. É muito louco Aí, aquela aí ela personagem. começa a passar a mão na barriga, aí você vê que tá tudo cortado, você fala, meu Deus, cara. O que é isso, né? Já nasceu outros filhos, ela se cortou, o que é aquilo, né? É muito Exato. doido. Não tem um personagem normal ali, né? Não tem. Nenhum deles é normal. Nem a gente foi assistir. Verdade, né? E até os créditos não é normal, porque começou a aparecer um monte de nome, um monte de nome, um monte de nome. Eu falei, caramba, não vai parar, né? E Exato. assim, sei lá, uns 1.000 pessoas foram passando. Eu falei, ué, que louco. E a sala não estava acendendo a luz, né? Eu falei, eu vi que tem alguma cena pós-crédito aí, né? Mas não tinha Uhum. nada, não. É só para segurar a gente lá mesmo. Só pra gente ficar na expectativa. É verdade. Bom, então, valeu aí, Marcel, pela sua participação aqui. E eu agradeço também o pessoal que assistiu o vídeo até aqui, né? E também aproveita para deixar uma curtida aí caso você tenha gostado do vídeo, né? E aproveita também e assiste os outros vídeos aqui do canal que tá cheio de coisa, principalmente vídeos aí da BGS que a gente foi e a gente fez várias entrevistas lá e tá bem legal. É isso aí, pessoal. Valeu por assistam, curtam, compartilhem com as pessoas e a gente incentiva a gente a fazer mais e mais vídeos, casts assim. É isso aí. Então, aí inscreva-se no canal. Então, até o próximo vídeo.